Diante do tema do uso da palavra gênero e sua ideologia no Plano Municipal de Educação, conversamos com a psicóloga Ana Fuji para saber sobre os impactos desta questão para as crianças e quando devemos abordar o assunto com eles. O assunto de sexualidade, como até um assunto, por exemplo, sobre adoção, não existe o dia certo, a idade certa. São assuntos que devem transcorrer no desenvolvimento da criança, ser introduzido no diálogo familiar, porque ao passo que você determina um dia, ou uma hora, ou uma idade, isso flui realmente como um fator surpresa. E aí sim pode ter efeitos negativos. Agora, a partir do momento que você aborda toda uma temática como um processo de educação, de desenvolvimento, esse não causa dano nenhum, porque é um diálogo familiar que é estabelecido. E isso a criança vai fluindo como um fator normal do desenvolvimento. Então, por exemplo, o fato de excluírem a palavra gênero e toda a ideologia desse assunto de dentro do Plano Municipal de Educação, isso pode atingir de forma direta as crianças, então? Para mim, vai motivar mais ainda a discriminação. Porque excluir a palavra gênero, né, sempre existiu, entendeu? E nunca foi essa questão de se traumatizar ou se de influenciar a educação de uma criança. A palavra gênero, assim como a palavra favela, assim como a palavra discriminação, ela tem que ser tratada e abordada, como é abordado a questão da droga, enfim, são questões que têm que ser discutidas. Eu sempre procuro, nas minhas aulas de sociologia, que eu ministro, abordar exatamente esse aspecto. Por exemplo, se você omite, né, um fato da criança ou do adolescente, vai chegar um momento que ele vai ter a curiosidade daquilo. E aí é muito mais danoso, como se ele visse um fator normal, natural do desenvolvimento. Se você priva a criança da televisão, alegando que é uma coisa que vai lhe fazer mal, demoníaca, ele vai despertar a curiosidade para a televisão e aí ele vai ficar obcecado por uma televisão. Quando a criança já tem essa televisão em casa e já é discutido, com limites, obviamente, ela não vai ficar tão desesperada quando abordar um aparelho de televisão. É um comparativo simples, mas muito lógico para essa questão também. Então, quando você está com a sua família abordando a questão da homossexualidade, a questão da droga, a questão da independência do jovem ou da dependência do jovem, de morar sozinho, de casar, com quantos anos é o certo, enfim, assuntos que envolvem o desenvolvimento humano e que principalmente temos que ter respeito para esse desenvolvimento, isso acontece uma aprendizagem significativa. Agora, quando você omite, como foi feito, não se fala da palavra gênero, não se fala em homossexualidade, não se fala em preconceito racial, você está podando essa criança, esse jovem, essa sociedade futura de discutir e de melhorar esses assuntos. Se tornam tabus. E a gente sabe que tudo que é proibido instiga justamente a investigação, a curiosidade para um lado negativo. O ideal, então, é que esse assunto, esse tema, fosse abordado dentro de casa e, então, posteriormente, nas escolas? Não é esse tema. Todos os temas que se referem a uma minoria social têm que ser discutidos, né? A questão do gênero, né, ou da homossexualidade, ou da heterossexualidade, enfim, como sexo na infância, tudo tem que ser discutido. Não pode falar, não, esse aqui não pode. Né? Não se fala mais nisso. Isso, para mim, é uma forma de você não proporcionar discussões sociais importantes. Pois, quando ele vai chegar na faculdade, quando ele chegar no ensino médio, essas questões vão ser abordadas sociologicamente. Então, a criança ela vai ter um choque quando ela abordar isso. Então, ela chega no ensino médio, ela vai chegar numa faculdade com uma visão retrógrada, punitiva, suja, preconceituosa de assuntos que já deveriam ser abordados, discutidos, e ela desenvolver o seu senso crítico, ela começar a aprender a se questionar e a família, obviamente, auxiliando nos caminhos certos ou errados. Né? Assim como você educa uma criança num leito religioso ou não, certo? Como também pode não tê-lo, a gente tem que aprender a respeitar tanto aquela criança que foi criada numa família religiosa, protestante, judaica, mas também respeitar aquele que tem uma cultura umbandista, afro,
O problema é exatamente não omitir informações e orientar a criança, proporcionar a criança para que se torne um adulto crítico, mas um adulto crítico que respeite a opinião adversa. Muitas vezes me perguntam assim, por que está tanta violência hoje? Né? Porque as pessoas não aceitam a opinião contrária. Agora, esses dias, uma menina foi num baile funk só porque recusou a dançar com o rapaz foi lá e matou. Né? Então, hoje, as pessoas não sabem mais lidar com as frustrações. E se não condiz a mesma opinião minha, eu vou lá e extermino. Então, o grande problema hoje é as pessoas não terem mais paciência para sentar, argumentar e cada qual defender a sua ideia, porque a unanimidade é burra. Nós não podemos concordar com tudo, mas também não podemos ficar vorazes se alguém discorda da gente.